Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa Família, um projeto de Deus. Esse programa é transmitido no canal 126 da Embratel e também no canal 85 da Sky Livre. O nosso tema hoje é "E o menino crescia em graça e em conhecimento", onde vamos estar abordando sobre o Senhor Jesus aos 12 anos no templo com os doutores, quando subiu a Jerusalém para a Páscoa com Maria e José. Para esse tema, estão aqui hoje conosco o pastor Guilherme. Guilherme, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Denilson, aos irmãos que estão assistindo. Pastor Denilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor Marcelo, Guilherme, a todos que participam conosco, desejo a todos a paz do Senhor. O pastor Denilson vai estar lendo o texto base. O texto base do tema de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 41, que diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. No tema de hoje, nós vamos observar os benefícios do culto para a família. Benefícios que nós vamos aqui identificar, nós vamos enxergar na vida dos pais, e quando eles estavam ali na presença do Senhor, no culto, no momento espiritual, e que o texto mostra que eles foram edificados, eles receberam uma bênção daquilo que eles ouviram da profecia a respeito da casa deles, e também nós vamos observar os resultados na vida de Jesus, na sua adolescência, com 12 anos, tudo que o Senhor foi edificando e construindo na vida dele. Ou seja, o culto levou bênçãos do Senhor para essa família. Porque o texto dá uma ênfase. Todos os anos eles subiam, ou seja, isso dá uma conotação de fidelidade. Não era quase todos os anos, sempre, não. Mostra um casal fiel ao culto. Constante. E trazia a explicação, mas para os novos, que naquele tempo em Israel não havia um templo em cada cidade. Só existia um único templo que ficava em Jerusalém. Então, a ida ao templo era anual, se dava basicamente em 3 momentos. Que é nas festas de Pentecostes, festa da Páscoa, a festa da expiação no 7º mês. Então, o texto dá uma ênfase muito grande como eles eram fiéis. Todos os anos eles iam. Ou seja, a importância dos pais, que é a abordagem do pastor Denilson, ser fiel ao culto. E não somente eles eram fiéis ao culto, como levava o filho para o culto. Então, não é somente o pai ser isso, não basta. Mas ter essa vivência de sempre levar os filhos juntos. E isso é uma coisa que nós estamos aí começando o ano, é o início ainda, de cada um ter esse propósito com o culto durante esse ano. É verdade? O culto é uma fonte, né, de vida. Sempre nós temos oportunidade, relatamos experiências do culto na vida da igreja e da família, nas nossas vidas. Então, os pais aqui era um segundo momento na vida do Senhor Jesus, porque houve aquele primeiro momento da apresentação dele no templo, não é? E eles cumpriram aquilo ali, ou seja, foram obedientes ao Senhor. Aqui, esse momento, relatando que eles eram fiéis. Isso vai trazendo a criança, ao intermediário, ao adolescente, a experiência de pais fiéis ao Deus a quem eles servem. E, consequentemente, os filhos também vivendo essas experiências juntamente com os pais. É o texto, ensina o menino no caminho, não é o caminho, não. Porque se ensinar o caminho, você pode até apontar, mas no caminho ele vai estar junto com a família. Então, os filhos, né, aqui Jesus tinha 12 anos, a palavra fala, ele já tinha consciência da importância de ir a Jerusalém, de estar no templo, daquilo ali, qual o valor que tinha aquilo ali. E uma pergunta pode ficar aqui para as famílias: qual valor o culto tem para você? Muito bom.
para o senhor, para a senhora, para a sua família? Qual é este valor? E o culto deve ser o centro da vida de uma família. Ou seja, quando o culto tem valor numa família, você organiza a sua agenda Exatamente. com o culto como centro. Muito bom. Então quinta-feira é dia da igreja. Não se marca nada domingo de manhã. Por quê? É o que o Senhor quis ensinar a Israel no deserto. O tabernáculo era o centro. E todas as tribos ficavam em volta Em do tabernáculo. torno. 3 de um lado, 3 de outro, mas o tabernáculo no centro. O que o Senhor queria ensinar ao seu povo? O culto tem que ser o centro da nossa Muito bom. vida. Tudo vai acabar ali, porque é onde nós somos abençoados, é onde nós somos renovados, é onde nós aprendemos, é onde nós somos libertos. Acaba e inicia ali no culto. Acaba ali. Então, o culto, esse é um ensino importante para as famílias. Uma coisa, vamos mudar aqui de assunto agora no texto, que eu observei, que é muito interessante, que eu acho que tem uma semelhança aqui no texto com a vida, de como a infância passa rápido. No versículo 7, Jesus está nascendo. No Isso. versículo 21, ele já está com 8 anos sendo consagrado. No 42, ele já está com 12 anos. A infância é assim. Verdade. Né? Seu filho, nasce um bebê, daqui a pouco já está... Quando você acorda, ele já é um adolescente. A infância é muito rápido, né? Muito rápido. Ela passa muito rápido. Ou seja, e esse é o tempo que nós temos para ensinar. Esse é o tempo que nós temos para dar um testemunho. Esse é o tempo que nós temos para levar à igreja. Porque daqui a pouco já não está mais, já é adulto, já responde por si mesmo. Eu acho que essa é a minha semelhança daqui de como narra a infância de Jesus. É muito rápido. Eu comecei a ler, eu era uma criança, daqui a pouco já com 8 anos, daqui a pouco está com 12, tudo rápido. É verdade. Passa muito. E a vida é assim. Os filhos crescem rápido. Quando você acorda, já está uma menininha, uma mocinha, um rapazinho. Então, aos pais, a nós pais, aproveite o tempo que tem. Aproveite tanto para brincar, como para passear, como para estar junto, como para ensinar a palavra, como para dar um testemunho, para como orar, porque essa fase de formação, ela voa. Mas o que for plantado aqui, a infância é uma terra boa. A criança é uma terra Muito boa, bom. que é inocente. A criança é crédula. Tudo que o pai fala, ela crê. Então, esse tempo tem que ser aproveitado, porque ele não volta. Depois de adulto. É aquela frase que a gente sempre fala, Denilson. É mais fácil construir uma criança do que ter que reformar um adulto. E aí você não gasta tempo, gasta no bom sentido, você não usa o seu tempo para construir uma criança. E vai ter que lá na frente tentar reformar um adulto. E mudar um adulto, só um milagre às vezes. É um milagre. E é uma fase tão especial, né? Tão importante. Até a própria ciência, assim, a gente conhecer muito. Mas a gente sabe que a fase da infância, adolescência, como que eles são ávidos pelo aprendizado, né? Você vê que a audição, aquilo que é visual, a habilidade que eles têm, é a fase do aprendizado, né? Da música, do idioma. Eles são assim, é uma terra realmente muito, muito fértil. E fica uma pergunta. Nessa fase tão especial, tão oportuna, o que nós pais estamos criando de oportunidade para os nossos filhos? Quais são as sementes que estão sendo lançadas nessa terra fértil, que é o interior de uma criança, o interior de um adolescente? E olhando para o culto, né, e todo o nosso desejo sempre é priorizar aquilo que é espiritual, como que o culto nos traz um subsídio do Senhor, uma substância do Senhor, né? A presença dele, como privar os filhos ou privar a família do culto. Aí a gente observando uma coisa prática, né? Durante o dia, os nossos filhos, nós mesmos, né? A gente sai para trabalhar, o filho vai para a escola, tem filhos que ficam integralmente na escola porque os pais trabalham. Quantas informações, né? Quanto conteúdo entra dentro do nosso coração como adultos, a criança, o adolescente,
E quando chega a noite, como que a gente vai privar o filho que passou horas e horas do dia sendo bombardeado com informações, com conteúdos que não fazem bem, que vai gerar a situação de que amanhã você não vai conseguir reformar um adulto? Aí à noite é o momento de você levar a família, o filho ao culto, onde ele vai receber pela oração, pelo louvor, pela palavra, a purificação, a libertação, né? Aquela higiene que a bênção do Senhor faz. Recebe o renovo da doutrina, do ensino, para fazer um contraste com tudo aquilo que ele recebeu durante o dia. Que calmaria, entre aspas, né? Para os pais que são fiéis com a família ao culto, ter essa parte do Senhor, nessa bênção do Senhor. E tem uma informação aqui sobre Jesus na adolescência que é bem de adolescente. Assim, ele estava no tempo, fazia perguntas. Isso é característico do adolescente. Ele tem muitas perguntas. Veja como Jesus é Deus, mas realmente se fez homem. Porque é uma coisa muito característica dessa fase da vida. Verdade. Obviamente que a diferença de Jesus para os nossos filhos é porque ele era homem, então ele tinha muitas perguntas, mas ele tinha as respostas, porque ele é o Deus. Ele, como homem, tinha perguntas, mas como Deus tinha as respostas. Sim. Mas isso é um ponto interessante de nós abordarmos, Guilherme, para os nossos adolescentes. É uma fase de muitas perguntas. E que os pais, a igreja, os professores têm que estar preparados para dar as respostas. E onde buscar as respostas? Quais são essas respostas? A palavra, né, ela nos orienta e ela tem a resposta para todas as coisas. Então, um adolescente ou uma criança que está crescendo nesse caminho, ela vai descobrir que a palavra de Deus tem respostas. Inclusive, uma experiência nossa, que é a consulta à palavra. Eu acho isso notável quando você instrui um adolescente, ele está começando a vida dele nos primeiros desafios e ele tem as perguntas que ele é indagado, né? Eu devo, pai, mãe, eu devo ir naquele local? Eu não devo ir? Eu devo fazer essa escolha? E começar a ensiná-lo a palavra, e ele vai ter as primeiras experiências na palavra. Uma experiência que eu queria aqui relatar rapidamente sobre o culto que nós estávamos falando, uma intermediária, ela é filha de um diácono e ela estava muito doente, assim, muito gripada, com sintomas gripais, estava num nível avançado. Aí os pais dela, minha filha, vamos ficar hoje em casa, sua mãe vai ou o pai vai? Ela falou, não, pai, eu quero estar no culto porque lá o Senhor vai me curar. Então ela entendeu e ela foi naquele dia no culto, pediu a oração, ela recebeu uma bênção e os pais mais ainda, porque observaram que aquele ensino que ela está recebendo, agora ela já está vivendo a prática de que o culto é muito importante. E ela estava lá e recebeu uma bênção até. Mas hoje, voltando aqui ao assunto das perguntas, nós temos que estar preparados para sermos indagados e termos as respostas para os nossos filhos. Não é? Porque nós, como pais, devemos instruí-los a eles. E para instruí-los, nós temos que estar instruídos também, primeiramente. Agora, não deixar as perguntas deles sem resposta. Isso eu acho que é um ponto importantíssimo. Não deixar uma criança ou adolescente sem uma resposta. Sabe um ponto que eu sempre falo? Quando você vai responder uma criança alguma coisa, eu não sei, te interrompi, porque não sei se... Não. Ok. Sempre dizer o porquê. Se você não... Porque é quando você diz o porquê que você gera conhecimento. Sem o porquê, essa é uma regra. Então você fala assim para a criança, nunca pegue essa caneta. E não fala por que nada. O que você criou para sua criança? Uma regra. Se você fosse muito mais espiritual, na parte espiritual, um dogma. Porque o que é dogma? Dogma que não tem explicação nenhuma. Você cria uma coisa que não tem base nenhuma. Mas quando você fala assim para a criança, meu filho, você não pode fazer isso. Por quê? Porque a palavra diz isso. O Senhor não se agrada disso por causa disso. Muito bom. Quando você explica isso, você já vai nele conhecimento. E observe. Muito bom.
Quando se dá só a regra e não tem um porquê, regra não tem raiz. Porque conhecimento é raiz. Muito bom. Então você deu uma regra para ele. Ah, uma regra. Ah, não pode, papai? Não, porque o senhor não gosta. Ah, bem, não gosta. Um dia alguém vai indagá-lo, ele vai ser questionado. Por que não pode? Ele, não pode. Mas por que não pode? Não sei por que não pode, mas sei que não pode. Qualquer argumento derruba isso. Exatamente. Mas se você deu o conhecimento, se você deu o porquê, a palavra diz isso. O Senhor é assim. O Senhor quer isso, isso e isso. Amanhã alguém indaga, não pode por causa disso. Então ele tem raiz. Você não arranca fácil. Então, quando eu for dar as perguntas para as crianças, as respostas às perguntas, né, vai na palavra, mostra o porquê. E aí o seu filho vai ter raízes. Vai ter segurança. O conhecimento gera segurança. Que é que a raiz faz. E ninguém vai arrancá-lo facilmente Ninguém. da presença do Senhor. E vai se cumprir sobre ele aquele texto do Senhor, né? A planta que meu pai plantou, ninguém arranca. Muito né? bom. Ninguém arranca. Muito bom esse Então, detalhe. Esse apontamento é muito bom num momento que o mundo vive, que nós estamos vivendo, de indagações de todos os aspectos e que vem de todos os lados, de situações que os nossos filhos vão enfrentar na escola, no ensino médio para os jovens, no ensino fundamental até, no ensino primário. Eles estão já sendo contrariados e perguntados. E uma criança, quando ela tem uma palavra no espírito, ela derruba qualquer argumento racional. E lembrando, né, só repetindo, que essa sabedoria vista aqui, até nas colocações que Jesus fez, essa sabedoria foi gerada e foi concedida a ele no culto, né? Voltamos a dizer que no culto os nossos filhos recebem um conteúdo do Senhor que é assim importante, suficiente para que quando eles forem questionados lá fora, Exato. Eles tenham a sabedoria do Senhor, o conhecimento, né, botando sabedoria como conhecimento, o conhecimento do Senhor para poderem até combater algumas coisas que vêm contra a fé, né? Porque eles não estão condicionados a regras, mas a um conhecimento de fé, de uma experiência, né? E o que nós poderíamos falar dessa expressão bíblica aqui sobre Jesus? E era-lhe sujeito. Jesus tinha sujeição a Maria e José, que até fala, Maria até usa a expressão pai. Eu e teu pai estávamos te procurando. Então, que foi desenvolvido esse relacionamento. Jesus como homem, como menino, Sim. Ele teve a figura paterna em casa de José e Maria. Que ela usa essa expressão com ele. Eu e teu pai estávamos te procurando. E era-lhe sujeito. Qual a importância dessa expressão hoje? Quem poderia falar sobre isso? Eu acho que nós podemos aqui um apontamento aos adolescentes que estão nos assistindo, aos jovens, obediência. Obediência, né? Obedecer aos pais até é um mandamento, né? Tá na palavra assim, ó, quando você obedece o seu pai e a sua mãe, os seus dias vão prolongar sobre a face da terra. Quando você não obedece, então Jesus já nos deixa um grande ensinamento aí para os pequenos, para os jovens, para os adolescentes. Ó, obedeça o pai e a mãe. Obedeça, seja obediente, se sujeite a eles, né? Porque ele poderia falar ali, eu não vou voltar não. Eu vou ficar aqui em Jerusalém. Não é eu estou cuidando das coisas, mas olha, ele teve o tempo que ele cuidou das coisas do pai ali. Depois ele obedeceu o pai e a mãe. Então, o adolescente, o jovem que está nos assistindo, ou até os mais novos, o pai e a mãe não é obrigar, mas é ter graça ao falar e o filho vai obedecer. Ele vai obedecer. Ele vai se sujeitar. Ele não vai ser obrigado, não. Ele vai se sujeitar à graça do pai e da mãe. E veja um texto que mostra Jesus como homem. Porque a obediência se aprende até no caso de Jesus, que era homem e Deus ao mesmo tempo. O que o texto diz em Hebreus? E aprendeu
a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aprendeu a obediência, Glória a ou seja, ele não nasceu obediente, porque ele nasceu, ele teve a natureza humana, Humana. ele se Sim. fez homem. Exatamente. E essa natureza tem que ser sujeita, tem que ter governo, tem que ter autoridade sobre Muito ela. bom. Então, o menino Jesus, a criança, o adolescente, o texto afirma isso. Ele aprendeu a obediência. Maria ensinou, José ensinou, você tem que obedecer. Isso você pode, você não pode, você não pode. Então, ele aprendeu. Então, nós temos que, como pais, compreender isso. E Jesus, imagina os nossos, né? A obediência não é um fato natural da vida. O seu filho já não vai Muito nascer obediente. Muito bom. E não Glória a confundir, Deus. porque às vezes seu filho pode ser que ele tenha um temperamento mais fleumático, mais Isso calmo, aí. mas isso não tira a natureza humana dele. Então, nós como pais temos sim ensinar a obediência, ensinar os limites, ensinar que a desobediência tem uma consequência em casa, para poupá-los de ter as consequências da vida Sim. espiritual e da vida mesmo cotidiana. Uhum. Então, acho que a questão de ensinar a obediência é preciso ser um compromisso nosso, pais. E um dos pontos mais importantes de você ensinar a obediência é você ter um compromisso com a sua própria palavra. É você honrar a sua Exato, própria é. palavra. É você não baratear a sua palavra. Muito bom. Então, você fala hoje, depois você muda, você dá o limite, depois você tira. Então, a sua palavra passa a não ter valor, ela passa a ser mutável demais. Então, por mais que... Isso não ensina obediência. Não ensina obediência. Não ensina obediência. Fica uma coisa relativa. Então, eu sei que isso não é fácil para todos nós pais, mas isso é um compromisso que nós precisamos ter com os nossos filhos, ensiná-los a obediência. E sem comprometimento é impossível, porque ensinar a obediência é uma dedicação. Né? Em um dos programas nós falamos sobre essa questão do desgaste. Né? Você ensinar a obediência, há momentos que desgasta. Você tem um filho, às vezes tem um perfil mais sereno, mas você tem aquele filho que tem um outro perfil, aquele mais resistente, aquele mais trabalhoso, vamos colocar assim. Há momentos que geram desgaste. A tendência natural chega um momento que, não desviando aqui o foco do tema, mas que abre mão, né? Cansa, vários. Acaba por cansar, acaba abrindo mão da sua própria palavra. Às vezes uma disciplina dada, ela é revogada assim a qualquer momento e de qualquer jeito. Realmente, e você vê aqui que realmente ele tinha o ensino da obediência. E ele foi chamado a atenção, né? Jesus foi chamado a atenção. Maria chegou, chamou a atenção dele. Chamou a atenção. Eu e teu pai estamos te procurando. Mas você não... Quando você está com a cabeça, você não prestou atenção que era hora de ir embora e tal. Ele deu uma resposta que a gente sabe que ela é profética, ela é espiritual aqui, mas depois veio a afirmação no texto. Ele era sujeito, ele era obediente, porque ele aprendeu. E você concorda que você ensinar obediência aos seus filhos, a recompensa é na fase adulta. Ele não vai compreender isso na infância. Ele vai se revoltar, vai dar piti, vai ficar zangado. Verdade. Meu pai é o pior pai do mundo, eu queria ter outro pai. Desculpa, Marcelo, te contar. Aí é nesse momento que o pai e a mãe têm que decidir ou a vida deles ou do filho. O agrado, exatamente. Né? Porque se ficar preocupado em ser amado agora, vai estragar a vida do filho, às vezes até para sempre, no sentido assim, humano, né? Exatamente. Aí é hora do pai dar a sua vida pelo filho. Não ser compreendido naquele momento. Na infância, eles amam os pais. Na vida adulta, eles julgam os pais. Eles vão julgar que infância eu tive, que educação eu recebi. Meu pai foi omisso? Meu pai foi firme? Meu pai foi fraco? Meu pai foi forte? Então, na vida adulta, tem até um texto que Jesus fala isso aos fariseus. Os vossos filhos os julgarão. Tem esse texto na palavra. Então, se você quer ensinar a obediência, saiba que a sua recompensa não é agora. Não é agora. Agora é menino como de bico, incompreensão. Achar que o pai é o pior pai do mundo, que é a mãe do mundo. Aguenta. Porque esse filho vai te louvar. Verdade. Na fase adulta. Então, é uma escolha, como o pastor Enes falou. Né? O que é importante aqui é que eles sentem a falta do filho
e eles voltam. Houve a preocupação ali de buscar Jesus, né? E talvez há pais, mães, que talvez nós estamos iniciando um ano e passou isso desapercebido. Então é hora de se voltar para o filho. Onde está meu filho? Onde ele está? O que ele está fazendo? Guilherme, vamos parar aqui. Esse tema ficou bom. Ficou bom. Onde está meu filho? Para o programa que vem, nosso tempo chegou. Amém. Onde está o meu filho? Foi procurar, né? Muito bom. Onde está o seu filho? Onde estão os nossos filhos? No próximo programa continuamos. Amém. Ótimo. Pastor Guilherme, Pastor Denilson, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor Marcelo, a todos, a paz do Senhor. Nós vamos encerrar já adiantando um pouco do assunto. Onde Maria encontrou o filho Jesus? No templo. Fica aqui uma promessa do Senhor. Se você criar o seu filho na presença do Senhor, se você criar o seu filho levando para a igreja, um dia você vai encontrar o seu filho no templo, num púlpito pregando, num banco tocando, numa sala dando aula de crianças. Bom. Crie os seus filhos para o Senhor e você vai sempre encontrar no templo, servindo ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.